Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de História, falando sobre as mudanças na Europa feudal. Agora nós falaremos sobre o revigoramento do comércio das cidades. Com o aumento da produção de alimentos, já não havia necessidade de tantas pessoas estarem trabalhando na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de um novo meio de vida. Muitos desses camponeses passaram a trabalhar como artesãos. Passaram a ser carpinteiros, ferreiros, sapateiros e outros passaram a ser mercadores, viajavam de um lugar para outro. Os camponeses também passaram a trocar os seus produtos, os alimentos, por utensílios que eram produzidos nas cidades, como por exemplo, sapatos, móveis, roupas, certo? Com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. Essas feiras medievais, elas aconteciam de 1 a 2 vezes por ano e duravam de 15 a 60 dias. Elas reuniam mercadores dos mais diferentes lugares. Como cada comerciante que comparecia à feira trazia consigo a sua moeda e essas tinham valores diferentes, surgiu a necessidade de se fazer a troca dessas moedas por dinheiros válidos. E daí surgiu quem? Os cambistas. Os cambistas, eles colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las e ali faziam essa troca, certo? Troca do dinheiro, das moedas por dinheiro. E por isso, esses cambistas, eles receberam o nome de banqueiros, certo? A partir do século XI, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens de rios e outras em torno de castelos dos nobres. As cidades medievais eram chamadas de burgos, por isso seus habitantes foram chamados de burgueses. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia exercer um ofício, ou seja, pertencer a uma só corporação, isto é, uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações de ofício protegiam os seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice e na doença. Havia duas modalidades de corporação de ofício, a de comerciantes e a de artesãos. As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas e reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. As corporações de artesãos eram dirigidas por mestres, estes estabeleciam regras para o ingresso nessa profissão, né? E controlavam a qualidade e a quantidade de produtos que eram produzidos, certo? Grande parte dessas cidades medievais, elas se localizavam nas terras de condes, duques ou bispos. E os moradores dessas cidades tinham que pagar impostos ou fazer serviços gratuitos, certo? Para se libertarem desse controle, os habitantes das cidades lutaram de várias formas para obter a sua autonomia, certo? Por vezes, os habitantes das cidades conseguiram autonomia por meio de rebeliões e outras vezes por meio da compra da carta de franquia. Esse documento dava a eles o direito de administrar a sua cidade. Com a carta de franquia em mãos, eles poderiam eleger os seus representantes, que geralmente eram artesãos ou comerciantes, certo? Pois bem, esse aqui é a nossa aulinha de hoje, falando sobre o revigoramento do comércio e da cidade. Foram falados aqui sobre as feiras, sobre as cidades novas e as cidades antigas, sobre os comerciantes, artesãos e suas corporações. Também foram falados sobre as cidades se libertam, né? Como foi feita, como essas cidades conseguiram se libertar. Certo? Na próxima aula, nós iremos falar sobre as cruzadas.